Meu sonho, mas já liguei a gravação. Vai. Porque quando tá gravando tem que ficar vermelhinho aqui, não tem? Oi, então. Aqui tá vermelhinho. Tá? Ah, agora ficou aqui, tá? Bom, então vamos ver aqui. Bom, gente, só relembrando uma coisa que eu falei muito na aula, então assim, essa questão da confiabilidade, da precisão, isso é no dia a dia também, né? Não é só os aparelhos, né? Eu vou fazer uma ausculta, tem um jeito certo de fazer a ausculta. Se eu não colocar, se eu não tiver com o equipamento adequado, se eu não colocar a campânula lá a, do estetoscópio no lugar certo, né? Se eu não tiver com ele ajustado, eu não vou ouvir corretamente, né? Se eu vou fazer uma palpação, se eu não conheço a anatomia para saber exatamente onde é que deve estar os órgãos ali, né? Se eu não faço a palpação da maneira adequada, eu também não vou ter um resultado, né? Então, isso vale para tudo, tanto para aquilo o que eu faço usando equipamentos, né? E como até minha anamnese, né? A anamnese tem uma técnica que vocês vão aprender ao longo do curso, né? A forma de perguntar, não atropelar a fala do paciente, não induzir a resposta, né? Ouvir efetivamente. Então, todas coisas que vão garantir que aquela informação que eu estou colhendo vai ser adequada e vai, então, ser confiável, né? Se eu faço uma anamnese, por exemplo, se eu começo uma anamnese sem efetivamente estabelecer um contato com o paciente, né? Se eu não cumprimento, se eu não é, me apresento, né? Se eu não pergunto o nome dele, isso tudo já são elementos que vão prejudicar a sua anamnese, né? Então, assim, as pessoas não vão chegar te falando tudo da vida dela só porque você é médico. É necessário estabelecer uma relação de confiança também, tá? Então, a anamnese, que é um método fundamental, né, para você chegar ao diagnóstico, se você não fizer adequadamente, seu diagnóstico vai ficar ruim, porque você não vai obter toda a informação que você precisa. A essa altura, do tanto que a gente falou aí sobre a validade dos exames, né, a necessidade, falando do valor preditivo, positivo, negativo, falando da importância de saber de onde que aquela pessoa vem, qual que é a prevalência da doença do lugar que ela vem, isso são coisas que a gente consegue na anamnese. Então, a gente tem que pegar, não só preocupar com a fidedignidade daquilo que a gente faz com o equipamento, mas dessa tecnologia quer dizer, humana, né, que a gente tem que ter para poder obter informação. Isso aí vai ser fundamental. Então a gente tem que preocupar, tanto como a gente tem que preocupar com uma técnica de medida de pressão, uma coisa assim, a gente tem que preocupar com a técnica de conversa, da anamnese, do ouvir adequadamente, do perguntar adequadamente, do explicar adequadamente. Porque senão o nosso processo não funciona. E vem um outro que é fundamental também, né, que a gente tem que ser efetivo nele também. Eu posso fazer tudo, o diagnóstico correto. Se eu não consigo transmitir a intervenção de forma que o paciente se engaje, eu também não vou obter sucesso no tratamento, né? Mesmo que eu faça o diagnóstico certo, se eu não consigo fazer com que a pessoa aceite o tratamento, né, isso começa na conversa lá atrás. No bom dia que você deu ou você não deu, né? Você já começa a garantir ou não a qualidade do seu tratamento, do seu diagnóstico. Bom, mas falando aí dessa questão, então, da confiabilidade dos testes, dos exames, né? Ou seja, aquela capacidade, se eu aplicar a mesmo teste nas mesmas condições, eu ter um resultado semelhante, nós começamos a ver que existem algumas formas de fazer essa medida, né? Que é a medida de confiabilidade, tá? Então, nós vimos que a confiabilidade pode ser testada pela pelo percentual de concordância, né? Na última aula, me lembro que eu falei bem com vocês, que era
Tinha uma série de coisas ali sobre percentual de concordância no livro que eu não falo na aula, né? Então vocês têm que ler, né? Ali no livro, inclusive algumas algumas formas de organizar essa informação que te permite reduzir um pouco, né, as deficiências desse método de percentual de concordância para avaliar a confiabilidade, né? Lá tem vários exemplos de coisas que você pode fazer para melhorar um pouco a utilidade desse percentual de concordância, né? E o percentual de concordância, que nós temos um exemplo daqui, né? Eu pego dois patologistas, os dois vão examinar as mesmas lâminas, eu vou ver o quanto que eles concordam, né? E esse vai ser o meu percentual de concordância, né? Que nós vimos aqui, dois patologistas, patologista A, patologista B, estão examinando 75 lâminas, e tem duas classificações possíveis, grau 2 e grau 3, né? E a gente vai ver aqui, ó, das 75 lâminas, em 41, os dois patologistas classificaram a lâmina como grau 2. Em outras 27, os dois patologistas classificaram ambas como grau 3. E tem 7, 4 mais 3 aqui, né? Onde houve discordância na classificação. Aqui, nesse caso, o patologista B classificou como grau 3 e o patologista A como grau 1. E aqui, o patologista A classificou como grau 3 e o patologista B classificou como grau 2. Eu falei grau 1, né? Grau 2. Tá? Bom, então, o que eu chamo de percentual, ou percentagem de concordância, eu somar as caselas concordantes e dividir pelo total de observações. Então, eram 75 lâminas, o resultado foi concordante em 68, né? 41 mais 27. Esses 68 de 75 equivalem a 90,7%. Tá? Bom, o problema dessa concordância aí, que nós vimos naquela aula passada, é que essa concordância, ela leva uma grande parte de concordância ao acaso, né? Era pensar o seguinte: se esses dois patologistas, se eles não examinarem nenhuma lâmina, nenhum deles vai examinar a lâmina nenhuma, tá? Eles vão fazer o seguinte: eles vão separar as lâminas aleatoriamente por, né, metade das lâminas de um lado, metade das lâminas do outro, e cada um vai escolher, ó, as que tiverem do lado direito eu vou falar que é positivo, e do lado esquerdo eu vou falar que é negativo. Mesmo que eles fizerem essa alocação de resultados sem nem olhar para a lâmina, mesmo assim vai haver um certo percentual de concordância, né? Vai ter um certo percentual de concordância, que independente de saber se realmente os dois têm uma consistência no exame, né? Então, nessa concordância total que está aqui, uma parte dela aconteceria meramente ao acaso. Esse é o problema do percentual de concordância, porque ele carrega junto uma parte de concordância que ocorreria meramente ao acaso, independente da técnica dos examinadores, né? Então, como ele tem uma grande percentual de concordância ao acaso, ele não é uma boa medida por si só de confiabilidade, porque eu estou levando em conta a concordância ao acaso também. Uma das soluções para isso, né, que nós começamos a ver, é o CAPA, o estatística CAPA. O que é isso? Foi uma proposta de um... Como é que chama o cara? Depois eu lembro. Para poder melhorar essa forma de avaliar a confiabilidade, tá? O exemplo que nós vamos dar aqui vai ser o exemplo mais simples, né? Só de duas possibilidades, sim ou não.
Mas o capa pode ser utilizado mesmo quando eu tenho mais de duas alternativas, tá? Eu posso ter Prof, três... Oi. rapidinho. Quando você estava falando do percentual de concordância e você falou que ele sozinho não é uma boa medida por si só, porque ele carrega essas informações que podem ocorrer ao caso, eu não consegui enxergar isso muito bem. Você poderia exemplificar para mim, por favor? Posso. Ó, é o seguinte, o que a gente chama de concordância ao acaso, né? Então vamos supor o seguinte, ó. Quando a gente está estudando a confiabilidade, nós estamos tentando medir a consistência dos dois examinadores ou dos dois equipamentos, né, que a gente está usando, ou do mesmo examinador em momentos diferentes, examinando a mesma coisa, ver o tanto que ele tem consistência ali, que ele reproduz o mesmo resultado, tá? Quando eu faço essa comparação só pelo percentual de concordância, é como se eu dizer o seguinte, olha, eu vou ser avaliado, tá? É o seguinte, tem lá um conjunto de lâminas para eu examinar, e eu vou dizer o seguinte, olha, esse conjunto de lâminas que tem aqui, eles podem dar dois resultados, positivo ou negativo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dado e vou fazer o seguinte, eu vou julgar o dado. Toda vez que o dado der um número ímpar, eu vou falar que aquela lâmina é positiva. Né? Toda vez que eu julgar o dado e cair um número par, eu vou falar que aquela lâmina é negativa. Tá? Então, ímpar eu vou falar que é positiva e par eu vou falar que é negativa. Bom, se eu fizer isso, né, duas vezes, eu estou sendo avaliado para ver quando eu examino a lâmina, eu examino corretamente. Né? Se eu fizer isso, mesmo que eu não leia nenhuma lâmina, eu vou ter um certo percentual de concordância, tá? De concordância, que vai concordar. Ou seja, tem uma certa proporção de concordância que ocorre meramente ao acaso, que eu não posso atribuir ao fato do cara ter uma técnica correta e aprimorada de fazer o exame da lâmina. Porque tem algumas que vão concordar independente dele saber o que ele está fazendo ou não. Ele pode não ter nenhuma consistência, mas algumas vão dar concordantes. Quando eu comparo as pessoas fazendo o teste ali, daquele total de concordância que está acontecendo ali, uma parte aconteceria meramente ao acaso. Mesmo que o cara não soubesse nada, ela aconteceria. E ela está somada com uma outra parte que realmente depende da técnica que a pessoa tem. Tá? Então, quando eu olho isso misturado, pode ser que a maior parte daquelas lâminas que concordaram tenham concordado meramente ao acaso, né? Então, que daqueles 90,7% de concordância, que é uma concordância alta, né? Vamos supor que daqueles 90% de concordância que eu obtive, na verdade, 40% dela ou 50% dela aconteceria meramente ao acaso. Portanto, a concordância real que eu tive não foi de 90%, foi muito menor, porque no 90% está o acaso junto, tá? Não sei se eu consegui me explicar, consegui? Prof, eu ainda estou confusa. Vamos tentar melhorar isso um pouco mais, ó. Vamos supor o seguinte, ó, eu e você vamos examinar o mesmo paciente, tá? Nós vamos examinar os mesmos 100 pacientes, tá bom? E nós estamos fazendo esse exame para tentar auscultar os ruídos cardíacos deles são normais ou se tem uma possível taquicardia, uma possível falha ali da pulsação, qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então, nós dois vamos examinar as mesmas 100 pessoas, tá? E nós vamos comparar o tanto que nós concordamos, ok? Então, vamos supor que nós chegamos à conclusão ali, ó, nós fizemos o diagnóstico igual em 80%, 80 pacientes desses 100, tá? Nessa concordância total de 80, dentro desses 80% que nós dois identificamos a mesma coisa,
Uma parte daqueles 80, se a gente não tivesse examinado, nem escutado o cara, mas se você tivesse feito uma coisa dessa, ó, você joga uma moeda para cima, se der cara, você vai pôr que ele é doente, que ele tem problema, que você identificou um ruído anormal, né? E se der coroa, você vai falar que não identificou ruído anormal. Eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou examinar ninguém, eu vou jogar a moeda para cima, e se der cara, eu vou falar que ele não tem ruído anormal, e se der coroa, eu vou falar que ele tem ruído anormal. Ou seja, nenhum de nós dois está fazendo nenhum exame, nós estamos só julgando a sorte, meramente ao acaso, né? E meramente ao acaso vai ter alguns desses caras que nós vamos dar o mesmo diagnóstico. O mesmo diagnóstico. Você vai falar que ele não tem, eu também vou falar que ele não tem, ou você vai falar que tem e eu também vou falar que tem. E olha que eu não estou dizendo se o meu diagnóstico está certo ou errado. Eu estou dizendo que nós temos o mesmo diagnóstico, né? Que eu posso ter uma coisa confiável, mas que não é válida. Nós concordamos, mas nós dois estamos errados, né? Então, quando a gente fala dessa concordância, é isso. Tem um percentual de concordância que pode ocorrer mesmo se eu estiver só jogando uma moeda para cima em vez de efetivamente examinar o paciente. É isso que a gente chama de concordância ao acaso. Uma concordância que não depende nada da técnica, depende meramente das probabilidades que ali estão, né, que aleatoriamente vão se misturar. Melhorou alguma coisa? Eu falei a mesma coisa de novo. Muito! Não, Melhorou? agora eu entendi. Agora fez sentido, prof. Obrigada. Tá bom. Então vamos lá. Nossa, Henrique, oi, pode falar. eu não entendi como é que a gente vai calcular essa concordância esperada. Ah, você não entendeu porque eu ainda não expliquei, mas você vai entender já não. já. Não, tem caminho para isso, tá? Então, essa estatística capa, ela foi bolada para isso, tá? E ela pode ser feita, tem o capa, pode ser para variáveis dicotômicas, né? Só tem duas opções, sim ou não, normal, alterado, que for, mas só duas. Pode ser com mais de duas opções e pode ser também o que chama de capa ponderado, onde eu posso dar pesos diferentes dependendo do tamanho da diferença, né? Por exemplo, eu tenho assim, ó, eu estou classificando uma doença que tem 3 estágios, né? Leve, moderado e grave, tá? Leve, moderado e grave. E eu posso colocar um peso nas discordâncias. Por exemplo, quando um observador coloca que é leve e o outro coloca que é moderado, eu dou um certo peso para essa discordância. Quando um coloca leve e o outro coloca grave, eu vou dar um peso maior para essa discordância. Eu vou ponderar a discordância pela distância dos resultados, né? Se eu tenho lá leve, moderado, grave, um cara que pôs leve e o outro pôs grave, tem uma diferença. Essa diferença é menos importante do que aquele que um pôs leve e o outro pôs grave. Então, você pode também, no capa, fazer o que a gente chama de capa ponderado, para poder ajustar melhor esse estudo de confiabilidade. Nós só vamos estudar aqui o capa mais simples, tá? Só com dicotômico, né? E sem ponderação. Por que isso? É mais para a gente entender o conceito geral, né? De que a concordância também depende de probabilidade, né? Então, a gente também tem que ter uma medida que leve em conta essa probabilidade, que tire essa probabilidade ao acaso, para a gente ter uma visão mais clara da qualidade, da consistência, da confiabilidade daquela medida quando ela é repetida. Como é que a gente faz esse cálculo? Gente, a fórmula é simples, ó. Eu vou pegar a concordância observada, no meu caso aqui, ó, se a gente pegar o exemplo que a gente está usando aqui, no meu não, no nosso caso, né, que nós estamos fazendo isso aqui juntos. Quando eu calculei isso aqui, ó, a concordância observada foi essa, de 90,7%. Essa é a nossa concordância observada.
tá? Essa concordância observada, o que tem dentro dela? Tem a concordância, aqui, ela tem, dentro da concordância observada, tem a concordância ao acaso e mais aquela concordância que além do que aconteceria meramente ao acaso, tá? Então, como é que eu faço essa conta? Primeira coisa, eu tenho que calcular a concordância qual que seria a concordância ao acaso, né? Então, ó, essa concordância esperada é a concordância ao acaso, tá? Aquela que eu esperaria que acontecesse meramente por probabilidade, meramente ao acaso. Então, aqui eu tenho a concordância observada. Eu calculo a concordância ao acaso. Eu não vou ensinar vocês a calcular daqui um pouquinho, tá? E aí eu vejo o seguinte, se dessa concordância observada eu fizer a subtração da concordância esperada ao acaso, o que vai sobrar aqui é a concordância além do acaso, tá? Bom, e aí a gente vai pegar o seguinte, qual que vai ser o meu denominador aqui? Qual que é o máximo de concordância que pode existir? Gente, pensa no cara mais puxa-saco do mundo. O quanto que ele pode concordar com a outra pessoa? Uai, 100%, eu acho. Tudo. Ele pode concordar no máximo em 100%, não é? Então, o máximo de concordância que a gente pode ter é 100%. Então, isso aqui eu sei que é a concordância máxima que eu posso ter. Se eu diminuir de 100% a concordância ao acaso, o que sobra? O que vai sobrar é o máximo de concordância além do acaso que eu poderia obter. Então, vamos supor aqui, ó, se eu calculo a concordância ao acaso e vejo que a concordância ao acaso é de 60%, né? Qual que era o máximo de concordância além do acaso que eu posso ter? Vai ser 40%, né? Então eu vou pegar esse 40%, vai ser o meu denominador do kappa. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou tirar da concordância observada aquela concordância que era o acaso. Aí vai sobrar concordância além do acaso, dividido pelo total de concordância que eu poderia ter além do acaso. Então, esse resultado aqui vai me dar o kappa. Vamos fazer isso com o número aqui, que fica um pouquinho mais fácil de entender. Então, quando eu falo concordância além do acaso, o kappa é isso. Quanto de concordância, né? Que eu poderia... o quanto que a concordância é melhor do que aquela que ocorreria meramente ao acaso. Vamos supor que se eu tenho uma concordância de 90 e a concordância ao acaso é de 20, né? Então, eu vou ter ali 90 menos 20 vai dar 70. O máximo de concordância que eu poderia ter além do acaso é 100 menos 20, 80. Então vai ser 70 dividido por 80. Vai dar uma concordância além do acaso, kappa, né? Vai ser bem alto. Vamos ver com o número aqui, fica mais fácil. Ó. Então tá aqui, ó. Vamos calcular o kappa para aquele mesmo valores que a gente fez ali. Como é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular a concordância ao acaso. Eu já sei qual é. Ó. A concordância observada, né? 90,7. Aqui está 97, eu não sei qual dos dois está errado. Peraí, acho que o de baixo é que está errado. Deixa eu só ver aqui. 68. Eu vi que tem um trem errado aí, né? Vou só pôr aqui na calculadora. 68 dividido por 75. É 90,7, tá? Aqui não é 97, não é 90. Deixa eu ver se dá para corrigir aqui. Só um minutinho. Dá para corrigir sim.
Aqui é 90,7, tá bom? Não 97. Percentagem de concordância observada, 90,7, tá? Bom, estamos aqui, né? Bom, agora vamos ver o que é concordância além do acaso. E aí eu tenho que pedir uma certa boa vontade de vocês, que eu vou falar um negócio que parece absolutamente tautológico, mas não é, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O seguinte, quando eu falo a concordância é meramente ao acaso, estou dizendo o seguinte, olha, não tem o fato da pessoa, de um observador classificar uma lâmina como grau 2 não altera em nada a classificação que vai ser feita pelo outro examinador. Tá? Quando eu falo que a concordância é um acaso, estou falando assim, como é que seria a concordância caso essas pessoas, o fato de um classificar como grau 2 ou grau 3, não afetasse em nada a possibilidade do outro classificar como grau 2 ou grau 3. É como eu dissesse o seguinte, a classificação do patologista B não tem nenhuma associação com a classificação do patologista A. Ou se eu dissesse o seguinte, olha, eu acho que o cigarro não tem nenhuma influência no câncer de pulmão, né? Então, se o cigarro não tem nenhuma influência no câncer de pulmão, eu estou dizendo o seguinte, o risco de ter câncer de pulmão não se modifica com o fato da pessoa fumar. Ou seja, o câncer de pulmão e o cigarro não tem nenhuma associação. Tá? É mais ou menos essa a ideia da concordância ao acaso, como é a ideia também quando a gente vai estudar risco. Tá? Então é o seguinte, olha, eu posso começar de qualquer lado a mesma coisa. Então vamos supor o seguinte, ó, eu tive aqui no meu total, né, no total aqui, eu tive o seguinte, ó, nesse total aqui embaixo, eu tive esse resultado. 60% dos resultados foram grau 2 e 40% grau 3, tá? Grau 2 e grau 3. Gente, se esse resultado aqui, se não há nenhuma associação entre o patologista que está examinando e o resultado, né? Eles estão... O fato do patologista B classificar uma lâmina não afeta em nada a classificação do outro patologista, né? Ups, peraí. Não mudasse nada a classificação do outro patologista, tá? O que aconteceria? Se não há nenhuma associação com um e com o outro, eu espero que esse valor aqui seja o seguinte, ó, sempre a lâmina, sempre o 60% dos casos vão ser grau 2 e 40% vão ser grau 1, independentemente de qual seja o examinador, tá? Isso se eles não tivessem nenhuma associação. Então, nós vamos calcular qual seria esses valores caso não tivesse nenhuma associação. Como é que eu faço isso? Bom, eu posso simplesmente pegar o seguinte, olha, qual que seria o valor aqui? Eu só estou preocupado com os que concordam, tá? Qual que seria esse valor aqui se, na verdade, não tivesse nenhuma associação entre A e B? Bom, seria meramente eu pegar 60% desse total de 44. Né? Qual que seria esse valor aqui se não tivesse nenhuma associação entre A e B? Uai, seria simplesmente eu pegar esse valor aqui e tirar 40% de 31. Tá? Ou, uma outra forma de dizer isso, eu vou dizer que esse resultado aqui, ó, eu vou multiplicar o total da coluna vezes o total da linha e dividir
pelo total geral. E esse resultado aqui, eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar o valor da coluna vezes o valor da linha e dividir pelo resultado geral. Isso vai dar a mesma conta, né? Se eu fizer a conta aqui, ó, esse aqui foi o que nós vimos da observada, né? Agora vamos ver qual que seria a esperada, tá? Se não tivesse nenhuma associação. Eu vou pegar 60% de 44. Quanto é que dá 60% de 44, gente? Vamos fazer essa continha aqui. Deixa eu fazer aqui. 44 vezes 60% vai dar igual 26,4. Então, meramente ao acaso, eu encontraria aqui 26,4 concordantes aqui. E aqui eu encontraria 40% de 31, 12,4. Se eu calcular essa concordância ao acaso, tá? Olha aqui. A minha concordância ao acaso vai ser 26,4 mais 12,4 dividido por 75. Isso aqui vai dar 51,7%. Ou seja, daqueles 90,7% de concordância que eu vi, 51,7% ocorreriam meramente ao acaso. Essa aqui seria a concordância esperada. Gente, olha aqui, eu falei, né, que eu só mantive o percentual aqui, falei, como o fato de ser patologista A, o fato do patologista A classificar como o grau 2 não afeta em nada a probabilidade do outro também classificar, né? Para eu calcular isso, basta eu usar só essas aqui. Se eu fizer aquela conta que eu falei aqui com vocês, eu só pegar aqui a planilha um minutinho, coloco só para a gente ver como é que isso funciona igual. Deixa eu fazer aqui depois a gente vê. Ó. Se eu fizesse a conta de outro jeito, tá? Calculasse esse valor aqui, multiplicando o total da linha, total da coluna, pelo total da linha dividido pelo total geral, se vocês fizerem essa conta aí na calculadora, né, vai dar exatamente a mesma coisa, né? Ó, 45 vezes 44, total dá 45 vezes 44 vai ser igual a 1980 dividido por 75, 26,4. Dá o mesmo resultado do que o se eu aplicar esse 60% nesse total aqui, tá? Bom, gente, até aí tá indo? Ou vocês estão entendendo nada do que eu falei aqui para fazer essas contas? Prof, eu confesso que eu estou bem confusa. Aqui, ali. Deixa eu tentar falar de outro jeito. Não, porque você sabe que tem esse negócio do cálculo do valor esperado, você faz em diversos tipos de estatísticas. Por exemplo, o Q quadrado, que é um método não paramétrico de comparar frequências, você faz exatamente a mesma coisa. Quando eu falo assim, ó, nesse caso aqui, imagina o seguinte, se você tem 2 alunos que não sabem nada sobre, vamos ver aqui um negócio para ninguém se sentir tá falando dele, tá? Que não entende nada de física quântica, tá bom? 2 alunos que não entendem nada de física quântica. Se eu der 10 questões para eles, ele tem que responder sim ou não, tá? Cada um responder a sua própria preencher o seu gabarito, é provável que eles concordem em algumas questões, não é? Não é isso? Nenhum dos dois Sim. sabia nada, né? Então, o fato de um ter escolhido A, né, não influencia
em nada, não tem como influenciar o fato do outro ter escolhido A também. Isso ocorre meramente ao acaso, tá? Bom, então eu vejo lá o seguinte, ó. Quando eu vejo lá os resultados, eu vi que tem 60% de A e 40% de B. Tá bom? Eu tinha que escolher isso assim. Então, vamos pensar, em vez de ser 60 questões, eu tenho 60 lâminas que você tem que classificar como tipo A ou tipo B. Tá? Nenhum dos dois sabe nada. No final das contas, do total de lâminas, 60% foram classificadas como A e 40% foram classificadas como B. Tá? Bom, esse resultado, se esse resultado aqui que eu encontrei, se não houvesse nenhuma, o fato de um escolher A não influenciar sem nada o fato do outro também escolher A, quer dizer que a diferença de valores aqui em cima seria meramente a distribuição proporcional desses 40% e 60% nessa linha e nessa linha. Tá? Então, se fosse só isso, o valor que eu esperaria ao acaso é 60% desse total. Por que eu estou falando desse aqui? Porque aqui que é a casela concordante, né? Essa aqui são as duas caselas concordantes. Então, ó, eles concordaram aqui, se aqui deu 60% dos resultados são A e aqui 40% são B, se eles não têm nada a ver com o outro, esse resultado daqui é meramente a distribuição da mesma proporção nesse total de K. Então, no 44 daria 26,4 e no 12, no 27, né? Aqui no 31, 40% de 31 equivaleria a 12,4. Ou seja, se não houvesse nenhuma consistência de resultado entre os dois, aqui seria apenas 26 e aqui 12. Por quê? É a distribuição proporcional nesses novos totais aqui. Ó. Isso aqui, dos 75, 60% foi tipo 2 e 40% foi tipo 3. Bom, se em 75 foi isso, no total. E se eles não têm nada a ver um com o outro, o fato desse aqui escolher um não influencia em nada a escolha do outro, o que eu vou encontrar aqui, ó, vai ser os mesmos 60%, no caso aqui de 44. Aqui vai ser os 40% de 31. Tá? Melhorou um pouquinho, gente? Melhorou. Tá bom. E, às vezes, assim, depois a gente acostuma e acha que tá bom. Tá? Então é isso. A forma de eu calcular o valor ao acaso é esse, tá? Então, calculando a concordância agora ao acaso, tá? Eu vi então que ao acaso eu teria uma concordância de 51,7%. Essa é a concordância que não depende de nenhuma efetiva qualificação dos caras, tá bom? Então, como é que eu vou fazer agora para calcular o capa? O capa vai ser isso, ó. O máximo de concordância que eu posso ter além do acaso, 100% menos a concordância ao acaso. Dentro da concordância observada, né, se eu tirar a concordância ao acaso, o que sobra? A concordância além do acaso que eu consegui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Ô, prof, rapidinho. Oi. Me explica direitinho de novo, por favor, a fórmula, porque eu entendi assim, o que é o capa, que é essa concordância, tirando a parte do acaso, que seria puramente aqui, a concordância. Então, aqui, então mas assim, eu não entendi muito bem a fórmula. Então, a concordância é o seguinte, ó. Eu já tenho a concordância observada, que é a primeira que eu calculei, e já tenho a concordância esperada ao acaso, que eu calculei ali na outra conta anterior. Então, se eu tirar da concordância observada, se eu tirar a parte que é o acaso, então vai sobrar o quê? A concordância observada além do acaso, né? Aqui foi toda a concordância observada. Aqui tem concordância que tem a ver com a qualificação dos caras, né, que é concordância mesmo,
e tem mais a concordância ao acaso. Se eu tirar a concordância ao acaso, que eu calculei, o que sobra aqui foi a concordância além do acaso que eu consegui observar. Tá? Agora, o máximo de concordância além do acaso que eu poderia obter é 100% menos a concordância ao acaso. Então, vamos lembrar dos números, né? A concordância total era de 90,7, tá? A concordância ao acaso era de 51,7. Então, aqui a gente montou a nossa fórmula. 90,7 vai ser, essa aqui é a concordância observada. Aqui é a concordância ao acaso. Então, desses 90,7 de concordância observada, 39 é concordância além do acaso. Do total de concordância possível, que é 100%, 51,7 é concordância ao acaso. Então, aqui eu tenho, ó. Gente, eu tenho só que atender uma professora para falar para me ligar aqui um pouquinho, tá? Tati, eu tô... Alô? Eu tô... é que eu tô dando aula, eu posso te ligar aqui um pouquinho? Tá, só um minutinho aqui, eu te falo, tá? Um minutinho só. Gente, vocês me desculpam, mas nós estamos hoje tomando tanta decisão com relação ao funcionamento do curso para dar esse aumento da pandemia, e é tudo assim urgente, não dá para esperar. Mas vamos voltar aqui, ó. Então, eu tenho aqui o máximo de concordância ao acaso, o máximo de concordância, né, que eu posso ter além do acaso, e aqui eu estou tirando a concordância ao acaso. Então, ó, do total de concordância, o máximo de concordância além do acaso que eu consegui foi 48,3, né, que é 100% menos a concordância ao acaso. Então, olha aqui, eu tinha, no máximo que eu podia conseguir de concordância além do acaso era 48,3, tá? O máximo era esse. Qual foi a concordância além do acaso que eu consegui? 39. Então, esses 39 equivalem a 81% de toda a concordância além do acaso que eu poderia obter. Então, ó, vou repetir. Concordância observada menos concordância ao acaso. 39. Concordância, máximo de concordância além do acaso, menos a concordância ao acaso. Máximo de concordância, concordância ao acaso. Qual que é a concordância além do acaso que eu podia ter? 100% menos 51,7, tá? Então, eu podia ter no máximo 48,3 de concordância além do acaso. Desses 48,3, que era o máximo, eu consegui 39. Então, esses 39 de concordância além do acaso representam 81% do máximo de concordância além do acaso que eu poderia ter. Então, esse resultado aqui, né, eu vou classificá-lo de acordo com uma regra. Tem outras formas de classificar, mas o que a gente mais utiliza é uma regra proposta por Lenz e Koch, em 1977, para interpretar o kappa. Então, quando o kappa for maior que 0,75, eu considero uma concordância excelente. Nesse caso aqui, nós tivemos uma concordância excelente, foi 81, né? Acima de 0,75. Eu considero uma concordância regular de 0,40 a 0,75. O kappa, né? O kappa é o quê? Percentual da concordância, além do acaso que eu poderia ter, qual foi o percentual que eu obtive realmente. Então, de 0,40 a 0,75, eu vou achar uma concordância regular a boa, né? Quer dizer, dá para usar.
Abaixo de 40% é uma concordância ruim. Ou seja, aqui, muito bom, todo mundo, né, os patologistas, realmente, eles estão medindo a mesma coisa, eles têm uma grande concordância entre eles, são extremamente confiáveis. Ou, o mesmo patologista examinou o mesmo conjunto de lâminas 2 vezes, né? Deu esse resultado, falou, ó, esse patologista ele tem um diagnóstico muito consistente e confiável. Ele teve uma concordância além do acaso, ele obteve 81% do máximo de concordância além do acaso que ele podia ter. Então, ele vai cair nesse grau aqui do excelente. Ah, não, ele teve 60%. Vai estar nesse aqui de regular a boa. Boa, quanto mais perto de 75, melhor, né? Quando se aproxima de 40, vai ficando regular. Abaixo de 40, de 0,40 ou 40%, a gente vai dizer assim, não há concordância suficiente, ou seja, não é confiável. Se eu estava tendo dois patologistas examinando as lâminas, se eles têm um capa menor do que 40, 0,40, vou dizer, não dá para confiar. Esse cara, cada hora ele lê de um jeito, ele não tem nenhuma confiabilidade. Ok, gente? O conceito, então, que a gente está trabalhando aqui é isso, ó. Do máximo de concordância, além do acaso que eu podia ter, quanto eu consegui, tá? E se esse valor for maior do que 0,75 ou 75%, concordância excelente. De 0,40 a 0,75, concordância regular a boa. Menor que 0,40, joga fora que não dá para confiar. Gente, tem outras maneiras de testar a concordância, tá? Eu posso fazer uma correlação, de Spearman, que é uma correlação específica para, né, porque eu estou trabalhando com alguns níveis de medição de variáveis, então eu tenho outras formas. O capa é uma delas, tá? E a gente usa muito isso para poder, antes de chegar a uma conclusão, eu faço um estudo, por exemplo, querendo correlacionar câncer de pulmão com tabagismo, eu tenho que ver se o meu trabalho ele não ficou enviesado, né? Então, vamos supor o seguinte, olha, o câncer de pulmão, ele é definido por um estudo histopatológico, né? O cara pega lá uma biópsia do pulmão e faz um estudo histopatológico. Aí, eu tenho lá 5 pessoas fazendo essa classificação. Bom, aí eu falei, bom, agora eu vou pegar essas 5 pessoas e vou comparar os resultados, né? Então, eu vou pegar aqui um conjunto de lâminas, que eu vou mandar as mesmas lâminas para os 5 indivíduos que estão fazendo a leitura das lâminas. Quando eu fizer isso, eu encontrar um capa de 0,40, eu vou ter que jogar meu estudo fora. Eu falo, bom, eu não posso, ou então refazer todos os exames, né? Mas não é possível. Se eu tenho 5 pessoas examinando as lâminas, né? Cada um está analisando uma parte das lâminas. Na hora que eu peguei aqui uma amostra e pus os 5 para examinar as mesmas lâminas, eu vejo que não tem nenhuma confiabilidade, que cada um dá um resultado diferente do outro para a mesma lâmina, ou para aquele mesmo conjunto. Então, eu falo, olha, eu não posso confiar no meu resultado, então eu não posso confiar na minha conclusão. Eu tenho que ou reexaminar todas as lâminas para poder ver se dá salvo alguma coisa. Então, mesma história. Eu estou usando um teste, por exemplo, eu estou estudando associação de depressão com tentativa de autoextermínio, tá? A depressão, eu estou medindo a depressão por um questionário, tá? Aí eu apliquei aquele questionário em 1.000 pessoas. Normalmente, o que você faz quando você está fazendo um estudo desse? Eu vou pegar uma amostra, né, e vou aplicar novamente o mesmo questionário para 100 pessoas. O que eu estou tentando ver isso?
se aquela medida ela é confiável, né? Que se o capa der 70%, ok, 80%, ótimo, né? Mas se o capa der 20%, pô, gente, a minha medida de depressão, ela não é confiável. Então, eu não posso, né? Porque a mesma pessoa, ela muda o diagnóstico dela de uma semana para outra, está completamente diferente. Eu apliquei o questionário, uma semana de novo, eu apliquei o mesmo questionário e o diagnóstico foi completamente diferente. Então, eu não posso trabalhar com esse tipo de, de diagnóstico. Então, meu estudo já foi. Então, toda vez que eu tenho que fazer medidas em um punhado de gente, eu tenho que verificar isso. Verificar. Primeiro, eu faço a validação, né? Então, se eu estou pensando que eu vou fazer microscopia, né? Então, eu vou validar os meus microscopistas, né? Eu vou pegar um cara muito experiente, né? E que ele vai ser o padrão ouro, ou eu vou ter um padrão ouro obtido por uma outra forma de avaliar, né? Um estudo de imagem caríssimo, que eu não posso ficar repetindo toda hora, mas é o meu padrão ouro. E aí eu vou fazer a validação dos microscopistas, né? Ó, eu vou dar um conjunto de lâminas com o resultado dado pelo padrão ouro, pode ser um técnico mais experiente ou pode ser uma máquina, e vou comparar com o que cada microscopista está vendo. Aí eu estou validando, né? Eu estou calculando a sensibilidade e a especificidade de cada um dos microscopistas, ok? Isso é validade. A outra coisa é a confiabilidade. Eu vou comparar os microscopistas com eles examinando o mesmo conjunto de lâminas. Aí eu quero saber da confiabilidade inter-observador, entre diferentes observadores. Porque se não houver uma concordância boa, um capa alto, quer dizer que eu não posso tratar o resultado que cada um me dá como sendo equivalente, né? Então, eu tenho que pensar também nessa questão da confiabilidade. Algumas variáveis, elas variam tanto, né, que eu não posso confiar em fazer uma medida só. Pela própria natureza, por exemplo, a pressão arterial. Para eu dar diagnóstico de que alguém está hipertenso, eu tenho que medir aquela pressão, seguindo todos o protocolo, pelo menos 3 vezes em dias diferentes, e se possível em horários diferentes, e em cada medida eu vou fazer 3 medidas, descartar a primeira e considerar o valor à média da segunda e da terceira, né? Ou às vezes isso não é suficiente, eu tenho que deixar o paciente com o Holter, né, medindo a pressão dele ao longo de vários dias, quando ele está dormindo, quando ele está acordado, a hora que ele almoça, a hora que ele vai no banheiro, vai ficando tudo registrado, para eu poder ver, né, dentro daquela variabilidade grande que tem, se ele tá, o que está acontecendo com a pressão dele. Então, a validade e a confiabilidade, elas são fundamentais para os nossos diagnósticos. Porque se não tem validade, acabou, né? Não adianta eu tentar usar o diagnóstico. Agora, se ele também varia muito, eu tenho que procurar saber disso para eu poder ter formas de eu melhorar essa confiabilidade. Porque também, senão, eu vou ter um resultado errático, que eu não posso fazer um diagnóstico com ele. Tá? A fórmula, aquela fórmula, você tem uma fórmula para calcular o kappa direto, né? Essa é uma fórmula só com aritmética, mesmo com os números ali, né? Que é A vezes B, né? A1 vezes B1, né? Ó. Ô, prof, Oi, pode falar. rapidinho. Então, sempre que a gente vai fazer um teste, assim, por exemplo, que você citou dos microscopistas, né? A gente segue essas etapas de validação, concordância e confiabilidade? Concordância e confiabilidade é a mesma coisa, tá? Uma coisa assim, validação, o teste é válido, ok, pronto, o teste é válido, quando eu comparo com o padrão ouro, eu sei que ele é válido. Quando ele é válido, eu conheço a sensibilidade e a especificidade, né? Então, isso é validade do teste. A medida de validade é sensibilidade e especificidade. Pronto. Sim.
A outra coisa é a confiabilidade da medida. Se aquela medida se aplicado aquele teste nas mesmas condições, se o resultado se repete. E essa variação pode se dever ao próprio sujeito, ou seja, no caso da pressão arterial, a pressão varia mesmo, pode se dever a problemas no equipamento, o equipamento não está devidamente aferido, ou não está funcionando normalmente, ele dá valores aleatórios lá, né? Ou pode ser diferença entre, se eu estou usando mais de um aferidor, diferença entre os aferidores, né? Então, além de conhecer a validade, sensibilidade e especificidade, eu preciso também avaliar a confiabilidade, ou essa reprodutibilidade, né? Então, são coisas diferentes. Uma é uma característica do teste, né? E a outra, você está avaliando, a validade é uma característica do teste, sensibilidade e especificidade. A outra, agora, você está vendo a qualidade da medida, a confiabilidade da medida. E essa variação na confiabilidade pode depender da natureza mesmo do sujeito, de onde você mede, pode depender da qualidade do equipamento que você usa para medir, ou do instrumento que você usa para medir, pode depender de quem está medindo, do observador, né? Então, você vai, dependendo do que você faz, se você tem mais de um aferidor, então você vai ter que ver a concordância entre eles, né? Entre eles. Se eu só tenho um aferidor, eu só vou pensar aí, não vai ter a variação pelo aferidor, né? Se eu fiz a validação do aferidor e a validação é boa, se a sensibilidade e especificidade é boa, ok. Eu não vou ter problema com o aferidor, mas eu vou ter que ver a confiabilidade, por exemplo, do sujeito, né? Esse cara, quando eu meço a pressão dele 2 dias seguidos, a pressão dá a mesma? É a mesma pessoa que está medindo. E a pressão não varia. Então, aí o problema não é do aferidor, é da própria variação daquela no sujeito. Tá? Então, e a gente precisa das duas informações, tanto da validade quanto da confiabilidade. Mas confiabilidade e validade não são a mesma coisa. Tá? Gente, isso aqui é uma... Obrigada. Isso aqui é uma... Por nada. Essa aqui é uma forma simplificada de calcular o kappa, que é a mesma coisa de fazer isso aqui, tá? Olha aqui. Como é que eu faria para calcular o kappa aqui, né? Eu vou calcular a concordância. Como é que eu faço para calcular a concordância observada, não o kappa, né? A concordância observada eu posso fazer simplesmente assim, ó. A vezes B, A1 vezes B1, total da coluna vezes total da linha, mais B2 sobre A2, total da coluna vezes total da linha, nas duas caselas que são de concordância, né? E eu divido por total ao quadrado, tá? Eu divido pelo total ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer... nós fizemos lá, nós calculamos primeiro uma, depois a outra. Como é que era o cálculo do valor aqui? O valor esperado aqui. É B1 vezes A1 dividido por total, né? Quanto é que é o valor esperado aqui? B2 vezes A2 dividido pelo total. Bom, se eu fizer o produto e somar, eu ia dividir 1 e depois dividir de novo, né? Então, eu vou dividir por T ao quadrado. É a mesma coisa de eu fazer 1 a 1, eu já posso fazer direto. A1 vezes V1 mais A2 vezes B2 dividido pelo total ao quadrado. Só que aqui a gente perde a ideia do que está fazendo, né? Vira só uma conta mágica, né? O que nós fizemos ali? Ó, isso aqui é importante guardar, gente, nós vamos usar isso para outras coisas. Ó. Se não há nenhuma associação entre resultado do patologista B com o resultado do patologista A, ou seja, o resultado que o patologista B define
não influencia em nada o resultado do patologista A. É isso que a gente fala, não ter associação, tá? Se não tem associação, eu estou simplesmente pegando isso aqui e aplicando, ó. Se o total aqui é 44, então, aqui o esperado seria 60% de 44. Se o total aqui de 2, né, a proporção de grau 2 é 40%, se o total nessa linha aqui é 31, o que eu deveria esperar aqui é 40% de 31. Ponto. Porque esse resultado aqui ele não vai variar, porque o resultado de um não influencia o do outro. Bom, isso sendo verdade, né? Estou falando o seguinte, ó. Qual que seriam os resultados aqui e aqui, caso não tivesse nenhuma associação da medida do patologista 1 com o patologista 2? Quando a gente vai fazer teste de hipótese, a gente vai fazer essa mesma coisa, só que aí a gente está pensando nas 4 caselas, não só nas 4 ou mais caselas, não só nessas duas aqui de concordância, tá? Mas essa ideia do não ter nenhuma, o fato da pessoa ter uma coisa não influencia o fato dela ter outra, quando a gente falar em causa de doença, né? Ó, se o fato de fumar não tem nada a ver com o câncer de pulmão, o que eu espero? Que a proporção de câncer de pulmão numa população não se modifique quando eu comparar fumantes e não fumantes. Se câncer de pulmão na população é 60% tem câncer e 40% não tem, se o fato de fumar não tem nada a ver com o câncer, vai continuar sendo 60% dos fumantes tem e 60% dos não fumantes não tem. Se aqui era 44, corresponde a X. Se aqui era 31, corresponde a X. Tá? Mas nós vamos ver isso daqui um pouco quando a gente for aprender a fazer o Q quadrado. Tá bom? Gente, então capa, ele mede isso. O quanto que uma determinada... Quando eu estou avaliando o capa, eu quero saber o seguinte. Dada uma certa máximo de concordância além do acaso que eu poderia conseguir, quanto eu realmente consegui, né? Como nós vimos aqui, ó. Eu podia conseguir no máximo 48% de concordância além do acaso. Desses 48, eu consegui 39. Então, isso equivale a 81% da concordância além do acaso. Usando essa classificação aqui, eu vou dizer que a concordância é excelente. Tá? Gente, aproveitar o restinho do tempo aqui para a gente terminar isso. Ó. Quando a gente pensa entre validade e precisão, então validade, gente, é sensibilidade e especificidade, né? Estou falando disso. Eu posso ter uma situação como essa aqui, ó. Uma medida que não é nem válida e nem precisa. Olha só, nenhum dos meus tiros aqui, né, acertou o alvo. Quer dizer, ele não acertou ninguém, né? Nenhuma vez ele acertou quem realmente tinha doença. Então, ó, uns mais longe, outros mais perto, mas nenhum. E ele é muito disperso, ele varia muito, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Que ele não é nem válido e nem é preciso. Tá? Aqui, ó, eu não tive nenhum resultado que foi completamente fora, né? Foi cá no mais distante. Eu tive alguns mais perto e outros um pouco menos perto do acerto, tá? Então, ele tem uma validade razoável e uma confiabilidade razoável também. Olha aqui, ele é menos disperso e chega mais perto do acerto, tá? Aqui eu tenho uma situação onde ele é preciso, né, ou confiável, tá vendo? Estão todos pertinho do outro, mas não acertou nenhum. Então, ele é confiável, mas não é válido. Ele tem uma precisão boa, mas ele não é válido. Então, é confiável, mas não é válido, porque ele não mede o que você quer medir. Esse aqui, ó, ele é muito preciso. Você vê, ó, eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu tinha 6 possibilidades aqui, eu só estou enxergando 3.
Eu só estou enxergando 3 porque tem 4 aqui debaixo dessa, tem 3 aqui, né? Além dessa, tem mais 3, e aqui tem 2. Então, eu tenho uma coisa muito precisa. Eles são muito próximos todos, né? E pode ter 4 aqui no mesmo lugar. Então, eles são muito precisos, mas não nada válida. Boa precisão, mas não é válido. Ele não acertou nenhum. E a condição ideal, né? Alta precisão e alta validade. Todos acertaram o alvo, né? E estão todos muito próximos. Então, eles têm uma boa validade e uma boa confiabilidade ou precisão. Ok, gente? Deu para entender a diferença de validade e confiabilidade? Pode ser confiável, não ser válido, né? Então, vamos lá. Então, validade versus precisão. Definição de precisão. Mensurações que as mensurações se assemelham quando repetidas, ou seja, se eu repito a medida, o resultado é semelhante, isso quer dizer, isso é precisão. Tá? Validade, acurácia, acertar, né? Variável representa o que realmente deveria representar, ou seja, o resultado, ele consegue realmente separar doente de não doente, né? Então, isso aqui é a validade. Como é que eu avalio a precisão? Eu posso fazer teste e reteste, né? Então, eu aplico um teste, passa um tempo, eu aplico de novo. Ou eu meço o peso da pessoa e daqui a meia hora eu meço de novo, né? Então, estou vendo se ele é estável, né? Então, teste, reteste, comparação de medidas repetidas, tá? Como é que eu avalio a validade? Comparando o meu resultado do teste com um padrão ouro, com uma referência. Então, aqui é validade. A importância disso. Quanto maior a precisão, né, melhor o poder do estudo, ou seja, a capacidade de detectar os efeitos esperados. E se as medidas são muito erráticas, se elas variam demais, eu não consigo identificar, ou terei maior dificuldade de identificar as associações entre uma causa e uma doença. Tá? A validade, se o meu instrumento de medida é válido, se o meu diagnóstico é correto, isso vai aumentar a validade das minhas conclusões. Tá? Então, imagina o seguinte, se eu estou fazendo um estudo, câncer de pulmão com tabagismo, aí eu tenho que conseguir medir corretamente duas coisas, né? O tabagismo e o diagnóstico de câncer de pulmão. Qualquer uma das duas que não for, que perde validade, isso vai impactar o meu resultado final, tá? Porque eu posso considerar algumas pessoas que eram fumantes e eu não considerei como fumantes, e aí então eu posso ter uma redução, um enfraquecimento da associação, né? Tem umas pessoas que têm câncer, mas eu não consegui identificar que ela é fumante, mas ela era fumante. Então, se eu classificar errado a exposição, ou se eu classificar errado o diagnóstico, todos os dois podem contribuir para reduzir ou para esconder a associação que eu estou procurando. Então, quando eu tenho a validade, né, ela vai me falar da validade das minhas conclusões. Se os meus métodos de diagnóstico da exposição e da doença são frouxos, o meu resultado eu posso não encontrar uma associação que realmente existe. Ok? Os problemas aí. O problema da precisão pode ser por erros aleatórios, né? Ao acaso mesmo, né? Ou erros causados pelo observador, pelo sujeito ou pelo instrumento. Observador mal treinado, sujeito que varia muito ou a própria medida varia muito, ou instrumentos mal calibrados, vão atrapalhar a precisão. A validade, quando eu perco a validade, quer dizer, eu vou classificar errado o diagnóstico e a exposição e o diagnóstico, eu vou perder, né, o que a gente chama de viés ou erro sistemático.
Se eu tenho uma forma de classificar quem é fumante e quem não é fumante, que é errada, né, que não é válida, o que vai acontecer? Eu vou ter eu vou alocar de forma equivocada pessoas que são fumantes como não fumantes, e ao contrário também. E com isso eu posso chegar a um resultado completamente enviesado mesmo, né? Não é porque a associação não existe, é porque eu cometi erros sistemáticos, né? Como, por exemplo, usar um aparelho para fazer exame que não está funcionando, ou que está funcionando errado. Isso aí é um erro sistemático, né? Ele vai atrapalhar meu estudo todo. Tá? E esse erro pode acontecer com o observador, com o sujeito e com o instrumento. Por exemplo, estudos de medicamento. Por que todo estudo que a gente está ouvindo falar fala de vacina? É estudo randomizado duplo cego, né? Então, é um ensaio clínico randomizado duplo cego. O randomizado é para quê? Principalmente, tentar evitar que o conhecimento da pessoa ter tomado a vacina ou o placebo influenciem tanto na percepção de doença quanto no comportamento. O cara que sabe que tomou a vacina, ele fala, eu tomei vacina mesmo, então agora eu vou quebrar o pau. Eu não vou usar máscara, eu vou para a festa, porque eu estou vacinado. Né? Bom, isso pode fazer com que esse cara que se expôs muito mais, mesmo estando vacinado, ele pegue a doença, porque ele está se expondo muito. Né? Aí, aquele resultado, que pode parecer uma falha da vacina, mas se ele tivesse se comportado direito, né, seguido os protocolos, teria sido diferente. O contrário também, né, pode acontecer. O cara que sabe que tomou o placebo, ele vai ficar muito mais quieto, ele não vai sair para nada. Ele não vai se expor de jeito nenhum. Bom, se as exposições são diferenciadas, eu não tenho como verificar qual é a real eficácia da vacina, né? Porque as pessoas tiveram comportamentos muito diferentes. Por isso que quando eu faço o randomizado, ninguém sabe, todo mundo tem a mesma chance, igual e conhecida, de pegar ou a vacina ou o placebo, mas ninguém sabe o que tomou. Tá? E o duplo cego é isso também, né? O randomizado é para tentar evitar que a pessoa saiba e também tentar fazer com que os grupos sejam mais parecidos. E o duplo cego é que nem quem está observando, o médico que vai fazer o acompanhamento clínico, e nem quem tomou a vacina sabe o que tomou. Porque se o médico sabe quem tomou e quem não tomou a vacina, ele pode, mesmo sem fazer intencionalmente, avaliar com mais cuidado aquele que não tomou a vacina, porque ele sabe que ele está mais vulnerável do que o outro. Então, ele vai examinar com mais cuidado. Ou, ao contrário também, né? Aquele que sabe que não tomou a vacina pode ser muito mais observador e descrever os sintomas mais do que o que tomou. Né? Porque ele sabe que tomou a vacina. Ele sabe que ele tomou o placebo. Então, ele está mais atento a qualquer coisa que ele sinta, porque ele sabe que ele tomou o placebo, ele pode adoecer. Então, ele vai relatar mais. Então, isso pode influenciar o resultado. Né? Pode influenciar o resultado, porque vai ter um viés ali. Tá? Então, tanto a precisão quanto a validade podem trazer prejuízo, né? Se elas não são suficientes, ela pode trazer dificuldade de interpretação ou mesmo não permitir que se identifique uma situação quando ela realmente existe. Bom, é isso. Então, esses slides todos já estão lá no Canvas, né? E com isso a gente, mais ou menos, que termina essa primeira unidade, que é de validade e confiabilidade dos testes. Na próxima aula, eu tenho que ver aqui o cronograma, como é que nós estamos, eu acho que vai dar
tempo para a gente fazer alguns exercícios, né, amanhã sobre essas duas questões, tá? Aí a gente tenta tirar as dúvidas que ficaram e vamos nos preparar para a próxima unidade. Tá bom, gente? Beleza, 17 nossa. horas. 17 horas está na hora de eu correr para a fisioterapia. Gente, obrigado pela atenção. E amanhã, assim, tentem dar uma lida se der tempo, né? E organiza as dúvidas também, se puder, para a gente tentar tirar essas dúvidas que ficaram dessa primeira unidade. Tá certo, gente? Nossa, todo mundo foi embora? Tá Não, né? certo. Tá Amanhã, certo. então. Gente, então, Certo. obrigado. Beleza. Obrigado. Amanhã a gente continua. Eu vou parar aqui a gravação agora. E vou encerrar